Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema que para mim é muito importante e que eu percebo que as pessoas negligenciam um pouco. Eu tô aqui com a Luciana, que eu chamo de Lu, que a gente já tem bastante intimidade, né? Os meninos vêm aqui desde muito piquitititos. Ela é dentista. E Lu, fala um pouquinho, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Carol, é um prazer estar aqui falando no seu canal, né? Sempre com informações muito importantes para as crianças. E o tema odontológico, acho que é um tema que a gente deve abordar cada vez mais. Muitas famílias não sabem da importância de cuidado dos dentes, desde bebezinho até a primeira infância. A prevenção, como deve ser feita adequadamente, os problemas que podem ocorrer nessa fase das crianças, como a gente pode prevenir e evitar alguns problemas na adolescência e na vida adulta. Então é muito importante que os pais tenham consciência que tem que trazer os filhos regular no dentista para a gente passar todas as informações adequadas, prevenção, alguns mitos que os pais têm. A gente vai falar sobre vários mitos em relação à saúde bucal, né, das crianças. Chegam muitas perguntas, né, que em rede social é colocado e às vezes não funcionam tão bem dessa forma, então a gente tira essas dúvidas, orienta a melhor forma possível para cada criança, acaba individualizando o tratamento. Então acho importante ressaltar essa importância odontológica no dia a dia de uma criança. Isso. Bom, eu sou a Carol Ferreira, mãe do Nick, do Pepe e do Lucas, sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e eu idealizei o canal Pé de Moleque para desmistificar a maternidade e tentar torná-la mais fácil e agradável para vocês. Então vamos começar falando do bebê, desde recém-nascido e se tem alguma diferença se ele está sendo amamentado no peito, se ele está usando mamadeira e depois vamos falar sobre chupeta também. O bebê, na verdade, a gente individualiza para cada família, né? Óbvio que a gente sempre estimula uma amamentação no peito, que é uma amamentação mais fisiológica, o bebê tem um desenvolvimento facial importante por essa amamentação, uma respiração adequada. Então, às vezes a gente orienta até um posicionamento que as mães não conhecem, que a gente brinca com o posicionamento que os índios amamentam as crianças, a bebezinho mais na vertical. Às vezes uma posição que a gente não vê muito, né? Geralmente mais deitadinho, mas é uma posição que odontologicamente facilita muito o desenvolvimento. Tem alguns casos que o bebê precisa de mamadeira, né? A mãe às vezes não conseguiu amamentar por algum motivo. Então a gente também orienta se usar mamadeira, qual bico de mamadeira usa. A chupeta se está usando para acalmar o bebê, tudo bem quando é pequenininho, mas qual é o momento de tirar a chupeta? Precisa usar o dia inteiro? Ela precisa ficar presa na roupa e a criança escolher bem a hora que quer ao longo do dia ou o pai que escolhe a hora que quer? Então talvez a gente tire um pouquinho da roupa do bebê, não deixe pendurada. Então esses quesitos são importantes. A gente precisa orientar os pais. Vai começar a erupcionar o dentinho por volta dos 7 meses de idade. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Precisa escovar quando nasce leite? Precisa. Então qualquer escova, uma escova pequena, macia. A gente dá preferência por escova e não por dedeira, tá bom? Você sabia que eu usei dedeira com o Nicolas, né? Com os outros eu já usava escovinha. A escovinha já é um introdutório para a criança sempre se adaptar com a presença da escova na boca. Quantidade de pasta. A gente coloca uma quantidade que é um grãozinho de arroz. A criança já sabe cuspir, a gente vai para um grãozinho de ervilha. Então a gente vai dosando o creme dental também. Nada como nas propagandas de TV, que fica aquela montanha de creme dental, né? Então a gente tende a achar que mais creme dental escova mais os dentes, que também não é. E essa quantidade pequena de pasta é muito importante, porque hoje a gente preconiza pasta com flúor desde bebê. Isso eu aprendi com a Lu também, que eu achava que bebê só podia usar pasta sem flúor. Ô Lu, e quantas vezes por dia tem que escovar o dente do bebê quando o dente começou a erupcionar? É só nesse momento que eu vou começar a escovar o dente dele? Primeira pergunta. Eu oriento antes, já até passar uma escovinha, não precisa de pasta, porque não tem dente, para a criança começar a se acostumar com a presença da escova. Porque quando nasce o primeiro dente, sim, tem que escovar e tem que ser uma escovação efetiva. Então não pode ficar com placa. Tem alguns bebês que ajudam, mas a grande maioria é um pouco de luta, né? Porque é algo novo e eles ficam com receio, então acaba sendo um procedimento difícil. Se as crianças já estão adaptadas com a escova, quando realmente tem que escovar, pode facilitar o processo. Pode dar escovinha quando começou a coçar a gengiva? Pode. Tem umas escovinhas muito pequenininhas, com a cabeça emborrachada,
ou às vezes o outro lado é até um mordedor que ajuda o bebê também no processo, que fica aquele rolete gengival mais fibroso que os dentes são para erupcionar. Então alivia, inclusive se colocar na geladeira alivia mais ainda. Então pode dar para a criança treinar, ficar brincando com a presença da escova. Mas o dente nasceu pelo menos 3 vezes por dia de escovação. De manhã, 1, 2 ao longo do dia e uma antes de dormir, com toda certeza que é a escovação mais importante. Já com pasta. Já com pasta. Erupcionou o dente, creme dental, com pasta, com flúor. Já aprendi, viu? Com flúor. Pequena quantidade, mas com flúor. Então o que a gente orienta? Sempre com supervisão de algum responsável. Não deixa a pasta solta no lugar de alcance das crianças. Porque as pastas infantis são doces, são gostosas, lembram uma bala. E acontece da criança, às vezes, chupar a própria pasta. Aí sim, ela vai ingerir uma quantidade grande de flúor. Se, por exemplo, a criança escova o dente na escola e os pais não estão confortáveis, que tem o monitoramento da quantidade de pasta na escola, nessa escovação não tem problema mandar um creme dental sem flúor. Prefiro que mande sem flúor do que eu use uma pasta com flúor sem controle. Então, sempre oriento. É importante o flúor, precisa do flúor com supervisão de um responsável. Olha que ótima dica. E Lu, deixa eu te perguntar outra coisa. Nascimento de dente dá febre? A criança fica mais irritada no nascimento de dente. Não é um padrão da febre. Tem muitas crianças que não dá febre, tem crianças que às vezes vem uma febrícula. Mas toda febre persistente vale falar com o pediatra. Não atribui ao dente, né? Eu escuto tanto isso, às vezes a criança está 2, 3 dias com febre e fala que é o dente. Uma consulta no pediatra para ver se não tem nada acontecendo. Dá diarreia? Não costuma dar, tá bom? Às vezes tem outro. É uma fase, quando nasce os dentes, a criança também está na fase do desenvolvimento oral, que leva tudo à boca. Então, a grande maioria das vezes, é alguma coisa que ela colocou na boca, que deu a diarreia, a sujeira, um brinquedo, que ela levou à boca e acabou coincidindo de estar erupcionando os dentes junto com esse episódio. E o dente é o vilão. E o dente é o vilão. Outra coisa, usar essas pomadas, ou eu lembro de ter tido várias dicas quando os meninos estavam, o Nick principalmente, porque depois eu conheci a Lu, facilitou mais a minha vida. Nededente, coisa de camomila, ficar passando essas coisas na gengiva ajuda? Pode passar, não é um problema passar. Mas tudo que for gelado ajuda muito. Ajuda mais, né? Ajuda mais. Então pode colocar mordedor, aqueles que tem água no freezer. O que acaba sendo legal com o bebê é fazer um suquinho natural, colocar naquele saquinho plástico que antigamente a gente usava, coloca no freezer, vira um sorvetinho e dá pra criança ir mordendo. Como sai sabor, estimula a ir mordendo mais. E quando ele morde, ele dá uma anestesiada na gengiva. Dá uma aliviada. E estimula o processo do dentinho romper. Por que incomoda? O dentinho tem que rasgar a gengiva para nascer. Quanto mais rápido ele rasgar a gengiva e começar o processo de erupção, melhor. Então, o gel anestesia e estimula esse processo a ser mais rápido. Então, é uma dica boa também. O Luca, eu já estava no meu 3º filho, né? Já tinha passado por vários nascimentos de dentes, mas o Luca teve uma coisa curiosa, né, Lu? Ele teve um hematoma na boca. Um dia tô eu lá depois do banho, dando uma olhadinha na boquinha dele e vi um hematoma quase preto na gengiva. Mandei foto pra Lu na hora, desesperada. Era o 3º Lu, o que é isso na boca do Luca? Isso é super comum. Super comum, né? É um hematoma de erupção. Principalmente em gengivas mais fibrosas e mais densas, o dente que nascer às vezes não consegue forma como se fosse um roxo, uma bolinha roxa no dente. A grande maioria das vezes é um processo que se resolve sozinho. Algumas vezes precisa fazer algum procedimento para ajudar. Por isso que é bom sempre um profissional acompanhar, que ele vai saber avaliar. Se não, aguardamos, ou se não, a gente faz alguma coisa para aliviar esse desconforto. Mas não precisa se desesperar, né? Não, super não. comum. 90% das vezes ele se resolve sozinho. Ai, que bom. Bom, e aí começaram a nascer os dentes de leite, a importância de escovar o dente sempre. O fio dental começa quando? Começa quando começa o dente. Escovação completa com escova, pasta e fio dental é desde que é pequenininho. Enquanto menor a gente inserir esse hábito,
mais fácil de perdurar pro resto da vida. Lá em casa todo mundo usa, né, Lu? Super. São crianças, assim, exemplos de limpeza odontológica. Não, mas é curioso porque, assim, o Luca, né, que ele tem 4 anos a diferença do Pepe e 5 do Nick, ele de bebezinho, ele já queria ficar segurando o fio dental, porque ele viu os meninos passando o fio dental e ele queria passar o fio dental, e eu tinha medo dele se machucar ali com o fio dental. Mas exemplo é tudo, né? Eu e o João, a gente sempre, eu falava pra ele depois, vamos passar fio dental perto deles, pra eles verem que a gente tá passando fio dental, pra saber que isso existe, né? Lógico, os pais são super importantes, né, de passar a rotina, né, e aí parte de higiene oral é mais uma delas, né, que eles eles se espelham nos pais, então os pais escovando é muito bacana, às vezes escova junto com as crianças, né, tá em frente ao espelho, então o pai tá escovando aqui, a criança tá escovando do lado, e vai brincando, conversando, um vai imitando o outro, e a criança também vai treinando a destreza dela, né. Outra pergunta que sempre me fazem é: escova elétrica é melhor que escova manual? Eu ia te perguntar isso agora, que eu te perguntei uma vez quando eu fui viajar e os meninos ficaram loucos com aquelas escovas elétricas, trouxe uma pra cada um, falei, Lu, mas é bom mesmo usar essa escova elétrica? Essa é outra pergunta que os pais sempre perguntam: uma escova elétrica vai limpar melhor o dente? Uma escova elétrica é muito legal. Uma escova elétrica às vezes a gente usa como motivacional. Uma criança que não escova o dente. Então a gente parte do princípio que entre não escovar e escovar com uma elétrica pode ser um motivacional bacana, mas a criança precisa treinar a motricidade, então ela precisa treinar o movimento de escovar o dente, ela não pode ficar dependente de uma escova elétrica, né? Ela precisa treinar a escovar o dente sozinha. Tudo bem se de vez em quando usar? Tudo bem, não tem problema nenhum, é bacana, é legal, é lúdico, né? Incentiva a escovação, mas a gente pode trabalhar com as duas formas, né? Não deixar de treinar a motricidade porque usa escova elétrica. Mas essa é uma pergunta que vem muito também. Lembrei disso na hora de quando aconteceu. E os meninos até hoje, o Luca principalmente gosta, mas eu falo pra ele que é uma vez por dia a escova elétrica. Vamos falar um pouquinho mais sobre chupeta, Lu? Vou contar pra vocês aqui primeiro minha experiência. O Nicolas não usou chupeta, não chupou o dedo, ele não queria saber e foi tranquilo em relação a isso. O Pepe, ele era um bebê tranquilo, mas ele quis começar a levar o dedo pra boca. E aí, eu conversando com o pediatra, ele falou, olha, dá chupeta, é melhor depois você tirar a chupeta do que tirar o dedo. É isso mesmo, Lu? A criança, ela tem uma necessidade de sucção. De um modo geral, a criança que mama bem no peito, essa necessidade de sucção é sanada. Mas existem os bebês gulosos, que mesmo mamando no peito, eles precisam sugar, né? E às vezes entra a chupeta. A chupeta, quando é pequenininho, não tem grandes problemas. Eu sempre oriento aos pais, quando tá fazendo uso da chupeta, uma chupeta de bico ortodôntico. O que é um bico ortodôntico? A chupeta ela tem a haste e ela tem a bolinha. Esse divisor entre a haste e a bolinha, o mais estreito possível, tá? Bom. Quanto maior for esse diâmetro, pior é pro bebê. Então, primeiro, escolhe uma chupeta mais adequada. Não deixe a chupeta pendurada na roupa da criança livre demanda, porque você tá dando um estímulo para ele usar a hora que ele quiser. E é gostoso, acalma, né? É um pacifier, como o nome diz. Então, dá tranquilidade pro bebê. Então, vamos usar a chupeta nas horas que precisa usar a chupeta. Quando a criança é irritada, às vezes no momento do sono à noite. Dormiu? Tira a chupeta. Tira a chupeta. Era o que eu fazia também. Eu tava irritada, tinha acontecido alguma coisa. Era ótima a chupeta, ajudava a acalmar. Mas nunca pendurado na roupa, usando o tempo inteiro. E aí vou contar pra vocês, foi muito fácil tirar. Com 1 ano e meio eu tirei a chupeta. O Luca também usou chupeta. Com 1 ano e meio eu tirei. O que eu fazia? A hora de dormir eu sempre tirei da boca. Com essa idade eles já estavam tomando uma mamadeirinha. E aí eu fui tirando, durante o dia eu já não deixava mais à vontade. E à noite tirei um dia, tirei 2, fiquei com a mãozinha dada e foi bem tranquilo de tirar, de verdade. Acho que 1 ano e meio ainda é uma idade... Até 2 anos é uma idade que não causa grandes deformações falando da parte odontológica. Mas eu acho, então, da minha experiência eu achei isso, que antes eles tinham menos de 2 anos, não foi aquela luta pra tirar a chupeta. Carol, é mais fácil, porque tirando, né, as consequências ruins da chupeta após esse período de 2 anos, a criança argumenta. Essa semana mesmo, veio uma menina de 3 anos e a gente já, né, perto do Natal, entramos no mérito, vamos entregar para o Papai Noel. O que você quer ganhar? Que presente você quer? Ela queria boneca, ela me mostrou. Aí a gente tentou uma negociação, então, para ela ganhar esse presente, essa boneca, ela ia dar a chupeta pro Papai Noel entregar para um bebê. Não quero mais a boneca, prefiro minha chupeta.
E aí começa uma argumentação um pouco mais difícil para os pais, né? Então tem esse quesito também que as crianças são espertas. Muito. E elas sabem usar da malandragem e elas sabem que elas berrando, elas irritam. E aí o pai às vezes cala. Exatamente. Então elas são muito espertas nesse ponto, então se torna mais difícil com uma idade um pouquinho mais avançada. Então você acha que até 2 anos tudo bem, é a idade para começar a tirar? É a idade para começar a tirar. Um fator da chupeta, já que a gente tá nesse mérito, que eu acho que vale muito a pena os pais estarem atentos. Toda vez que a criança usa muita mamadeira, usa muita chupeta, induz a uma respiração pela boca e não pelo nariz, a gente tem umas consequências muito sérias de um respirador bucal. Hoje em dia é um tratamento multidisciplinar. Então precisa de um otorrino, precisa de uma fono, precisa de um otorrino. Que a criança que cria o hábito de respirar pela boca, ela passa a vida respirando pela boca. E não dorme bem, né? Não dorme bem. O paladar da criança é alterado, então geralmente ela não tem uma sensibilidade tão aguçada dos alimentos. Geralmente são crianças que têm mais dificuldade de concentração. Então hoje tem vários pontos que a gente consegue observar no respirador bucal. Então vale esse ponto de atenção. Começou a respirar só pela boca, porque a mamadeira a criança mama, para o leite continuar saindo, ela tem que abrir a boca para entrar ar. E aí ela vai descobrir que ela também pode respirar pela boca ao invés de respirar pelo nariz. E, inclusive é muito mais fácil e exige menos esforço muscular. Então a criança que aprende a respirar pela boca, depois ela tem que ir para fono, fortalecer a musculatura de via aérea. E para aprender a respirar pelo nariz. Porque toda a musculatura de via aérea dela tá fraca, então precisa fazer uma musculação nesses músculos da via aérea para voltar a respirar pelo nariz. Entendi. Lu, outra coisa. Bom, quando começar a se preocupar com o posicionamento dos dentes? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, criança, a idade que o pessoal usava aparelho era adolescência, né? Todo mundo usava aparelho fixo, aqueles aparelhos com aqueles freios, enfim. Quando eu comecei a trazer o Nick, né, que ele começou a vir primeiro com a Lu, ela já tinha pedido um raio-x e aí já tinha verificado algumas coisas na mordida do Nick, né? Antigamente, cara, olha, eu vou te falar assim, às vezes nem é tão antigamente, né? Às vezes a gente não escuta muito que tem que esperar cair os dentes de leite, só pode usar aparelho com dente permanente, né? Hoje a gente trata preventivamente. Então uma criança que, por exemplo, tá com uma mordida aberta, que usou muita chupeta, a gente atua já a partir do momento que a gente fez o diagnóstico que a criança tem essa maloclusão. Isso inclui uma mordida aberta, uma sobremordida que é quando os dentinhos de cima super cobre os dentinhos de baixo. Que é o caso do Nick. Eu tenho uma foto dele aqui depois, se você quiser a gente mostra um pouquinho dele como a gente corrigiu. Uma mordidinha cruzada, uma mordida cruzada que é a criança colocar os dentinhos de baixo por fora do de cima de um dos lados da boca, faz com que a criança tenha alteração no crescimento facial. Que era quase o problema do Pepe daí, né? Que os dois eram ao contrário, o Pepe era rim e o Nick cobria. O Pepe tinha uma tendência ao queixo vir pra frente, mas às vezes quando a criança tem uma tendência a deslocar pro lado... Entendi. Você já viu quando você olha uma pessoa e a ponta do queixo dela tá mais pra um lado, ela cresceu assim, torta? É uma mordida cruzada que ficou de uma criança que tava desde pequenininha com esse problema, então ela foi crescendo torta. Porque a criança que tem mordida cruzada só mastiga do lado que ela é cruzado. Ela não consegue mastigar do outro. Então ela tem um estímulo só de um lado. E aí depois, causa da formação facial, né? Então às vezes chega um adolescente com essa queixa, ai, meu queixo é torto. Aí já é um problema mais difícil de tratar, porque a gente podia ter prevenido lá na primeira infância. E aí o Nick começou a usar aparelho com 4 ou 5 anos, né, Lu? Acho que com 5 aninhos, que aí não ia caber os dentinhos dele permanente, né? Começou a ficar mole, começou a esfoliar os dentes de leite. Começaram a vir os dentes permanentes que eram maiores. Então hoje a gente já abre espaço e faz os dentes caberem na boca. Já orienta o posicionamento correto do que antes a conduta era deixar nascer torto e depois ver como arruma. Então hoje a gente já vai preparando a boca para os dentes nascerem na posição correta. E hoje o Nick tem 11 anos, ele já não usa aparelho há quase um ano, né? Eu acho que já tem anos por aí. Mais de um ano já que o Nick já não usa mais aparelho, os dentes dele tá tudo bem. Estão lindos, é. O Pepe ainda usa, ele tá com 9, mas já deve estar em vias também de... Tá em vias de parar de usar. E aí eu queria te perguntar outra coisa em relação a isso, a espera para usar aparelho. É verdade ou é mito que em relação às meninas é preciso esperar a menstruação para colocar aparelho? Essa informação a gente não concorda muito, né? Na verdade, seja menino ou seja menina, veio no dentista, o dentista diagnosticou uma maloclusão, vamos tratar.
Quando é muito pequenininho, né? Que nem o Nick, que ele tinha uma mordidinha funda, a gente não entrou com aparelho logo, a gente entrou com um tratamento com algumas peças de resina colada para melhorar a mordida. Então, às vezes o pai se compra e fala, mas pôr aparelho com 3 anos de idade? Você tá falando que a criança morde na cruzada com 3 anos de idade? Ele colocou, aumentou os dentinhos de trás para ele morder mais aberto. A gente aberto. descruza uma mordida colando essas resinas, a gente corrige uma sobremordida colando essas resinas. Então, às vezes é um procedimento que vai durar pouco tempo e vai ter um reflexo muito grande na vida dessa criança. Vai evitar ela lá na frente de usar muito tempo aparelho, né? Lu, voltando um pouquinho em relação aos bebês, eu lembrei agora que o pediatra dos meninos falava para passar uma gaze ou um paninho com água, alguma coisa na gengiva para limpar. Procede isso? Procede. Um dedo enrolado na gaze. A gaze tem uma trama que abraça toda a sujeirinha que vai ficar do leite. Ou se a criança já tiver com a papinha, começa às vezes, as mães relatam um bafinho. Ai, meu bebê tá com bafinho. Porque ele tá se alimentando, né? Muitas crianças começam já uma alimentação, uma papinha, com 6 meses não tem dentição. Então vale enrolar o dedo nessa gaze, passar em todo o rebordo gengival superior e inferior, que vai sair um resíduo de alimento até da mamadeira, quando for o leite, e a criança dorme com a boquinha mais limpa e evita, assim, um odor que às vezes fica fedidinho. Fazendo isso uma vez por dia antes de dormir já é suficiente? Preferência antes de dormir. Preferência antes de dormir. Entendi. Então tá bom. Lu, queria te agradecer muito, foi um prazer. É sempre um prazer, né? Eu venho aqui quase cada 15 dias mais ou menos. Cada 15 dias a gente se vê, né? Eu tô sempre aqui, E é muito legal, porque vir ao dentista pros meus filhos é uma alegria. Eles ficam felizes. Inclusive o Luca, que por enquanto ele só faz limpeza a cada 6 meses, mas vira e mexe ele tem que sentar na cadeira, né, Lu? Porque ele quer jogar uma aguinha. Ele quer jogar uma aguinha, um arzinho. E ele nem precisa, mas ele quer vir junto com os meninos pra vir ver a Lu, pra sentar na cadeira do dentista. Então é isso, é também tirar essa ideia de que dentista é chato, é malvado, vai doer, né? É transformar uma situação que seja uma brincadeira pra criança, que a gente, conforme os anos vão passando, né, a criança começa pequenininha, a gente vai orientando, quando chega na idade do Nick ou do Pedro, já tem capacidade de escovar um dente sozinho, sendo uma escovação de qualidade, que essa é outra coisa que acontece, Carol, que eu esqueci de falar. Então, vê se é a mesma coisa que eu vou te perguntar. Pergunta primeiro. Até quantos anos a gente tem que escovar o dente dos nossos filhos? Carol, vou ser sincera, eu individualizo isso muito, eu não levo isso como um padrão. Então, que nem os pequenininhos, né? Que vem a gente começa, como você escova o dente? E aí ele mostra como escova o dente. Olha, esse aí vai escovar assim, a gente ensina a técnica mais fácil para cada idade. E aí a gente vai vendo como está a evolução da criança. A partir do momento que a gente vê que ela está escovando bem, a gente dá uma liberada, principalmente nas escovações durante o dia. Aí a gente pede ainda um cuidado especial na da noite. Uma caprichada à noite. Mas de um modo geral, as crianças com 7, 8 anos de idade, elas já falam assim, não, você escova sozinha, você não precisa escovar. E às vezes é a idade que dá cárie, que aí os pais também estão cansados, é uma briga diária. Falam, não, agora ele escova sozinho porque ele não quer que eu escove. Mas às vezes a criança não está apta a escovar sozinha. Então, vale a pena aquela caprichada na escovação da noite, né? E vale a pena treinar essa criança, não é do dia pra noite que ela aprende. É um passinho de cada vez, por isso a gente volta de novo naquela parte de destreza pra escovar desde pequenininho. Tá bom? Tá. Lu, obrigada então, de verdade, foi um grande prazer. Bom, se você tá gostando do conteúdo e do que vê aqui, me siga também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook do Pé de Moleque. E eu queria que a Lu falasse também o Instagram dela. O Instagram é Luciana Luz, estou à disposição, quem tiver mais dúvida, mais perguntas, estou aberta para poder ajudar. É isso aí. Então, até breve.